No vídeo de hoje nós vamos aprender dicas valiosas de como nós podemos ler e interpretar Gênesis de forma cristã, de forma adequada, com este maravilhoso livro do Tremper Longman III, Como Ler Gênesis. Mas antes disso, só alguns recados. Olá, meu nome é William Orlando e pessoal, eu gostaria de anunciar para vocês que aqui no nosso canal Crítica Teológica nós vamos começar a estudar de forma inédita em língua portuguesa a teologia de um dos maiores teólogos do século passado, chamado Meredith Kline. E nós vamos começar com um livro dele chamado The Kingdom Prologue. Esse é o livro que fala sobre o Gênesis como formando uma cosmovisão onde nós vemos o mundo de forma pactual a partir de fundamentos tirados do livro de Gênesis. Ok? Então acompanhe-nos aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo, porque nós vamos começar essa série de ver todos os livros do Meredith Kline, capítulo por capítulo, e ver como este servo de Deus brilhante, um dos maiores teólogos do Antigo Testamento aí do século passado, e da teologia de forma geral como um todo, contribui para nós entendermos melhor a palavra de Deus, ok? Concomitantemente a isso, eu estou pregando em Gênesis na igreja que eu pastoreio, então as pregações em Gênesis também estão disponíveis aqui no canal, conforme vocês já estão vendo. Então nós vamos verso por verso, capítulo por capítulo, livro de Gênesis, e a resenha dessa semana então vai ser sobre este livrinho aqui do Tremper Longman III. Ele é mais ou menos pequeno de tamanho, mas grande em conteúdo, ok? Tremper Longman III é um dos grandes nomes da teologia do Antigo Testamento dos nossos dias, ok? E a Vida Nova fez o favor à igreja brasileira de traduzir essa obra dele, Como Ler Gênesis. Foi publicada em 2009 em português. Eu li ela em 2013, quando eu ainda estava no seminário, então já faz um tempão, mas não é uma obra datada, é uma obra muito boa para você começar a entender Gênesis de forma mais profunda, junto com os vídeos e aulas aqui do nosso canal, ok? Então, quais são as 4 dicas que o Tremper Longman III dá aqui nesse livro? Dentre tantas outras, nós vamos apenas ver 4 delas. Primeiro, você precisa ler Gênesis levando em conta o seu aspecto literário. Gênesis não é um livro de ficção científica, não é um livro de debate científico, não é um livro de historinha apenas, mas ele tem o seu conteúdo literário específico. Nós temos a introdução do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até 2:3 ou 2:4, dependendo aí da escola teológica, e nós temos depois 10 blocos de estrutura literária, começando pela palavra Toledot em hebraico, que significa gerações. Então, hebraico Eler Toledot, essas são as gerações, né? Essas são as genealogias, e aí você tem 10 genealogias estruturando todo o livro de Gênesis, apontando para um só autor, para uma só teologia, para uma só obra literária final, ok? Então existe todo esse contexto literário e também o contexto literário das outras obras que envolvem a época em que Moisés escreveu o livro de Gênesis, também lançam luz sobre o texto. A segunda dica que ele nos dá é que nós devemos levar em conta o aspecto histórico do texto de Gênesis. Então, Gênesis, Moisés escreveu para a segunda geração que sai do Egito. A primeira geração morre toda ela por causa de desobediência no deserto, só fica Moisés, Josué e Caleb. E essa segunda geração, muitos deles nem viram o milagre do êxodo, da libertação de Israel do Egito. Eles precisavam ver então que o Deus criador de todas as coisas é o mesmo Deus que libertou eles do Egito, porque há um só Deus e uma só narrativa de história da salvação para nós. Além disso, tem todo o contexto histórico, assim como literário, tem todo o contexto histórico em torno do livro de Gênesis, levando em conta toda a cultura pagã do Egito, da Babilônia, da época ali que Moisés escreveu esse livro. Então é muito importante nós conhecermos esses contextos históricos literários no qual Gênesis está inserido. Mas não apenas o contexto histórico e linguístico ou gramatical que deve ser levado em conta, mas o mais importante é o contexto teológico, ou seja, o que Gênesis nos ensina sobre Deus. Em outras palavras, Gênesis e toda a Bíblia não é apenas mais um livro como outro qualquer, é a palavra de Deus para nós. Portanto, não é apenas para a gente se perder num labirinto linguístico e histórico ali, é para nós nos encontrarmos com o próprio Deus. Portanto, não é o labirinto do Minotauro, é a própria casa de Deus, onde nós nos encontramos com Ele, olhando para Cristo. E esse é outro ponto que ele traz aqui. Nós devemos ler Gênesis de forma cristã, né? Essa forma teológica é uma forma também cristológica. Então nós vemos Deus aqui em Gênesis como Criador, Provedor, Sustentador de todas as coisas, o Deus que faz alianças e promessas e que redime o seu povo, né? Prometendo ali a Abraão, Isaac e Jacó, provendo ali para José no Egito, né? Mas também como toda essa narrativa de Gênesis aponta para Cristo Jesus. Então nós devemos enxergar Cristo Jesus aqui, e
em último lugar, nós devemos ver os aspectos práticos de Gênesis. Então, depois de nós conhecermos o texto, sua estrutura, seu contexto histórico, reconhecermos Deus e Cristo ali, e o próprio Espírito também, numa estrutura trinitária, o que isso nos move à prática, né? Isso não é meramente uma leitura moralista, ok? É uma ética orientada pela teologia e pela cristologia. Como Gênesis nos chama a viver uma vida à luz desta realidade de que Deus criou todas as coisas, chamou Abraão e cumpriu todas as promessas em Cristo Jesus. Então, pessoal, vale muito a pena ler esse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem adquirir. Como eu disse, é um livro antigo, ele tem uma série de outros livros, como ler Provérbios, como ler outros livros do Antigo Testamento com a mesma capa dessa, mas que não tem em português ainda. Tremper Longman III, muito chique ter um número no nome, né? Mas vale muito a pena ver aqui. Lógico que a gente nunca vai concordar com nenhum autor em todas as coisas, mas assim, a título introdutório, este livro é essencial para a sua biblioteca, para o seu crescimento e conhecimento teológico, ok? Então fica a dica dessa resenha de hoje para vocês aí. Repito, não se esqueçam de deixar o like de vocês, de ajudar o canal a construir pontes entre a academia e a igreja e a levar a igreja brasileira para um próximo nível, uma maior maturidade, um maior conhecimento das escrituras. E fiquem de olho no canal, tem muita novidade esse ano. A gente vai ver todas as institutas de Calvino de forma comentada, leitura capítulo por capítulo. Vamos ver toda a teologia do Meredith Kline, e depois do Meredith Kline talvez eu traga toda a obra do N.T. Wright, um autor que está ficando aí muito conhecido em língua portuguesa, e tudo isso para vocês de graça, para apenas vocês receberem e passarem. Então, se vocês gostarem do vídeo também, compartilhem com seus amigos e irmãos em Cristo, para que nós venhamos a crescer juntos. E qualquer crítica, dúvida, comentário, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.